Meu sim é sim, meu não é não. Meu não é não. Meu sim é sim, meu não é não. Meu não é não. Meu sim é sim, meu não é não. Meu sim é sim, meu não é. Mais mulheres na cultura, entregando o coração. Tem amor e tem bravura pra levar qualquer rojão. Não adianta nem tentar, ninguém vai nos derrubar. Quando juntar as mulheres, a gente bota pra torar. E não adianta reclamar. A mulherada batucar, o chão tremer, terra parar, pra mais manas empoderar. Eu vou tocando o meu tambor, que é pra vida melhorar. Eu vou tocando o meu tambor, que é pra vida melhorar. É batuque de mulher, é batuque de mulher, é batuque de mulher, é batuque de mulher. É resistência e amor, vou tocando meu tambor pra vida melhorar. É resistência e amor, vou tocando meu tambor pra vida melhorar. Eu quero dar boas-vindas a todos aí. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro seminário de Direito das Mulheres, com mais igualdade e equidade, que é o nosso tema. Eu sou a Mara Esther, para quem não me conhece, sou PLP, sou coordenadora do curso aqui do Instituto Federal, curso de extensão. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Josileide vir ler aqui o regimento, mas antes disso nós vamos passar um videozinho, como o som não está aquela beleza, né? Já ia pedir para vocês ficarem no máximo de silêncio, para a gente poder entender, até porque o nosso tema hoje é direitos das mulheres com mais igualdade e equidade. E depois eu vou falar sobre igualdade e equidade, tá bom? Então, falou sobre igualdade e agora nós vamos falar um pouquinho da equidade. Porque uma coisa é igualdade e a outra é equidade. Então, as conferências livres de mulheres vêm de encontro com nossos anseios, nós PLPs e as mulheres que estão aqui organizadas, voltados à construção de propostas de políticas públicas, cobrar efetivamente que as leis sejam cumpridas e melhoradas. As leis estão aí, mas muitas vezes vocês veem que não são cumpridas, né? A lei existe. E que a nossa pauta mais urgente é garantir os nossos direitos. A igualdade, a equidade e o combate de inúmeras violências contra as mulheres. Saindo de casa agora, acharam uma moça chamada Beatriz, né? Não sei se vocês assistiram, que estava sumida desde o mês de abril, saiu para trabalhar e não voltou, e o marido matou, ocultou o corpo, e agora descobriram que foi ele. Abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses. Acharam essa mulher morta e ele indicou onde o corpo estava. Então, sim, falta muito ainda para caminhar, né? Nosso tema para essa conferência é Direito das Mulheres com mais igualdade e equidade. Igualdade e equidade são conceitos distintos, andam juntos, mas são distintos, embora relacionados, por uma busca por justiça e tratamento justo. A igualdade, somente para os alunos aí novos que estão aí, professor de filosofia, né? Igualdade busca tratar de todas as formas, aplicando as mesmas regras e oferecendo as mesmas oportunidades a todos, independente de suas características individuais ou necessidades. Então, a gente acaba na conclusão que não tem igualdade, né? Não tem. A gente sabe que se fala, mas será que a igualdade é justa para todos nós? Então, nós vamos falar sobre a equidade. Já a equidade reconhece que nem todos são iguais. E para garantir que todos tenham a mesma chance, pode ser necessário oferecer tratamento diferenciado, levando em conta as necessidades específicas de cada um. Então, temos
Na legislação fala que somos todos iguais, mas na prática, a gente sabe que tem algumas dificuldades, alguns entraves que não deixam chegar, né? Ou não deixa a gente ter aquele direito, aquele acesso. Então, agora, eu vou pedir para a diretora do Departamento da Mulher do CRAM, a Josefa Teixeira, ocupar a mesa, que ela vai fazer uma fala. Queria que vocês fizessem uma pausa para ela. A presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB, doutora Laureana. A diretora do Instituto Federal, Carol Jango, ela estava em compromisso e atrasou. Ela vai chegar. Mas se ela não chegar agora, não tem problema. Depois, no final, ela faz uma fala, tá bom? E eu vou pedir para ocupar também a Madalena, que é presidente do conselho, né? Madalena, como você ocupar. Sejam todas bem-vindas. Cada uma vai falar. Tem até 20 minutos para falar. Meu nome é Josefa, sou uma mulher negra, 1,67 m. Estou usando o meu cabelo hoje black, gosto de usar tranças. A cor da minha pele é preta. Estou usando uma blusa de lã cinza e uma calça preta. Estou... Como que é o nome dela? Paula, estou bem à sua frente, tá? Me acho uma mulher linda e poderosa. Por isso estou aqui com vocês hoje, porque quando me convidaram, falaram, vamos porque lá também tem mulheres como você, fortes e poderosas. Foi-me dada a missão de falar um pouco sobre o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. O tema dessa conferência fala da igualdade e da equidade. Sonho seria, utopia, mas um dia chegaremos lá, onde não existam mais centros de referência e atendimento à mulher para acolher mulheres em situação de violência. Mas hoje a nossa realidade, não só a realidade de Hortolândia, mas do Brasil e do mundo, é que ainda existam centros de referência e atendimento à mulher. Aqui em Hortolândia é o CRAM, foi inaugurado no dia 8 de março de 2017, é localizado na região central, perto do shopping e do Open Shopping, né? Aqui vocês conhecem, que moram aqui em Hortolândia. É uma casa branca, fica na esquina, de fácil acesso. Em 2017, quando o CRAM foi inaugurado, nós tínhamos um espaço de 3 salas e dividíamos o espaço com outros serviços. E a realidade e o dia a dia foi nos mostrando que 3 salas não eram suficientes para acolher as mulheres em situação de violência aqui no município de Hortolândia. Hoje o departamento, né, se tornou um departamento, hoje o Departamento das Mulheres, onde tem o setor que é o CRAM. Hoje ele conta com um espaço amplo, com salas de atendimento, com quarto para acolhimento. Hoje nós contamos com uma equipe técnica de 3 advogadas, 2 assistentes sociais, uma psicóloga, um corpo administrativo, uma guarda municipal, onde nós temos mulheres preparadas para acolher e atender mulheres. Então, toda a equipe é formada por mulheres. O que nós fazemos lá no centro de referência? Nós acolhemos a mulher no momento de crise, porque na maioria das vezes, quando ela chega até nós, ela já sofreu todas as formas de violência. E quando eu falo de todas as formas de violência, esse mês de agosto nós estamos em campanha, que é o mês do Agosto Lilás, onde no dia 8, dia 7, nós comemoramos os 19 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. E essa campanha é uma campanha de sensibilização, por isso nós trouxemos o Lacinho Lilás, para que vocês também apoiassem essa campanha usando o Laço Lilás. E usando esse Laço Lilás também soubesse qual é o significado dele. Todas as campanhas a gente usa um laço. E o laço significa o nosso comprometimento
e a nossa sensibilização em relação à causa. E a causa é: mulheres estão sendo mortas, meninas estão sendo mortas pelo fato de serem mulheres e serem meninas, pelo gênero. Então, eu convido vocês para essa campanha e que saibam explicar por que vocês estão usando esse laço lilás. Nas nossas lutas em relação a gênero e igualdade e equidade, a cor roxa e a cor lilás nos traz a lembrança da questão realmente da igualdade. Alguns anos atrás, um tempo próximo, nós ouvimos, e foi colocado que meninos nasceram para usar azul e meninas nasceram para usar rosa. E aí a luta, quando lá vem das sufragistas que escolheram a cor roxa como a cor de luta, e o tom lilás, que é um tom um pouco mais claro, que se a gente pegar o azul e o rosa na mesma proporção, nós vamos chegar nessa tonalidade lilás. Então, é um laço de comprometimento com a causa e uma cor que nos leva a refletir a questão da igualdade. Que se meninos usarem azul e que se meninas usarem rosa, é homens e mulheres. Mas se essas cores se juntarem pela mesma causa, que é a causa da vida, isso mostra que nós vamos chegar a algum lugar, e é um lugar onde todos viverão sem violência. Então, no CRAM, é isso que nós fazemos. Atendemos mulher que passa por situação de violência doméstica, empoderamos essa mulher para que ela tome a decisão e para que ela consiga romper o ciclo da violência, que não é fácil. Ouvimos dizer também que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que a mulher apanha muitas vezes porque ela gosta, ninguém gosta de apanhar. E essa campanha do Agosto Lilás é para pedir para que vocês, homens e mulheres, meninos e meninas, metam a colher. Mas como que nós vamos agir? Como que nós vamos fazer com que essa mulher sobreviva numa sociedade patriarcal e machista? E quando a gente fala de uma sociedade patriarcal e machista, isso não são atribuições somente de homens. Porque nós também nos deparamos com mulheres que, às vezes, até sem saber ou por falta de conhecimento, também têm atitudes machistas e patriarcal. E aí eu dou exemplo. Quando nós vamos para uma festa de aniversário de uma menina e a gente escolhe um brinquedo. Geralmente, os brinquedos que são escolhidos são bonecas, casinhas, carrinhos de boneca. Geralmente é isso, Se nunca passou pela sua cabeça, pela minha já. Então, meu exemplo. Se a gente vai numa festa de menino, a gente pensa num carrinho, numa arma, num trem, num carrinho de controle remoto, numa caixa de ferramenta. E isso nos dias atuais, não é? Antigamente era assim, Mas hoje continua sendo. E aí são atitudes que a gente vai perpetuando. E a gente começa a educar as nossas meninas de que a bonequinha, que é cuidar da filha, de que a xicrinha, o fogãozinho, é aquilo que ela está merecendo, é aquilo que ela merece, porque são coisas que a gente vem trazendo, na nossa essência, como coisas de meninas e coisas de mulheres, serviços domésticos, afazeres domésticos. E a gente cria o menino, a gente ensina e educa o menino que pilotar um carrinho de Fórmula 1, que pilotar um avião, que ter uma caixa de ferramenta, que isso são atribuições dos meninos e atividades que são de homens. É o homem que vai consertar, é o homem que vai criar, é o homem que vai pilotar e é o homem que vai conduzir. Então, a gente precisa refletir sobre isso, sobre as nossas atitudes e que a gente vem perpetuando. Mas eu não sou machista, Mas eu luto por essa causa, mas quando a gente se pega numa atitude simples, dando para uma menina uma boneca e não um carrinho de controle remoto, isso a gente precisa refletir. Está brigando ideologia de gênero. Então a gente precisa refletir. A menina pode ganhar uma boneca? Pode. Mas o menino também pode ter uma boneca. O menino também pode empurrar um carrinho de boneca. É difícil para nós, sociedade atual, mas assim, precisa mudar a nossa mentalidade. É de nós para os outros.
é de dentro para fora. Eu não posso falar e pregar algo que eu não vivencio. Por muito tempo, também coisa simples, mas que a mulher que eu me tornei hoje, a mulher que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, é uma construção ao longo dos anos. Eu não nasci assim. Eu me tornei. Eu sou a mulher que eu sou hoje, porque ao longo do tempo, a minha avó, a minha mãe, as minhas colegas de trabalho, minhas colegas de faculdade, então a gente vai se tornando. Eu não nasci a mulher que eu sou. Eu fui me formando. Então nunca é tarde. Então, se já passou isso, se você já fez isso, então a hora é agora. Então o sonho é que não exista mais centros de referência e atendimento à mulher. Este é o meu sonho. Porque se nós mudarmos a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, nós vamos chegar à equidade e à igualdade de gênero. Não teremos mais mulheres que ganharão mais ou menos. Teremos homens e mulheres com direitos trabalhistas iguais, com direitos à saúde, com direito à educação. E a violência, hoje, que nós vivenciamos, é consequência de uma sociedade que a gente vem trazendo. São heranças. Mulheres, elas são violentadas porque elas saem de casa para trabalhar e muitas vezes o companheiro, o esposo, o irmão, ele não entende que ela sair para trabalhar é porque ela quer colaborar na subsistência, na economia. Alguns homens entendem que a mulher saindo de casa para trabalhar é um pretexto para traí-lo. E o que a gente escuta lá no CRAM é que quando a mulher vai sair para trabalhar, ela não pode passar um batom, é o tipo da roupa que ela coloca, é o que ela está fazendo com a vida dela, que ela está deixando a casa, os filhos, os afazeres domésticos. Mas quando ele está em casa, que ele cuida dos filhos, que ele vai numa reunião de escola, ele é aplaudido por isso. Porque isso entende-se que não é uma tarefa do homem. Lá no departamento também, quando se fala de violência doméstica e quando se fala da Lei Maria da Penha, muitas vezes ouvimos que a lei é só um papel e que a lei não salva vidas. Realmente, a lei não salva vidas e a lei está no papel. Mas é diante das nossas relações, daquilo que a gente passa, daquilo que a gente traça com essa mulher, daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês, enquanto sociedade civil, poder público, acreditam. Para que essa mulher ela continue viva, para que ela seja salva, para que essa lei seja efetiva, precisa do comprometimento de todos. Então, quando ouvimos um grito, quando ouvimos uma discussão, quando ouvimos um prato quebrar, um copo cair ao chão, quando na fila do mercado a gente vê uma discussãozinha, que a gente fala, é só uma discussãozinha. Quando no trânsito, quantas vezes eu já parei com o meu carro ao lado e vejo que no carro casal está discutindo. Qual é a sua atitude diante dessa situação? Quando acontece a fatalidade em alguém que a gente conhece, aí a gente quer mover céus e terra. Mas quando acontece a fatalidade, para que essas fatalidades, para que os feminicídios não continuem acontecendo, a gente precisa agir nas coisas que a gente entende como simples e que a gente naturaliza como normal. Então, uma discussão numa fila de mercado não é normal. Uma discussão dentro do carro não é normal. A imposição que se é colocada não é normal. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Aqui em Hortolândia, nos últimos dias, foram notícias tristes, alarmantes. Eu me sinto culpada pelo que aconteceu. Não porque essas mulheres, essas meninas não tenham chegado até o CRAM, mas porque, de alguma forma, alguém negligenciou. Alguém deixou de fazer algo. E aí, quando acontece, não adianta a gente sair no desespero, correndo para as ruas e exigindo que a justiça faça algo, porque a justiça vai fazer. Tarda, mas não falha.
mas a gente precisa lutar diariamente, a gente precisa se manifestar diariamente, a gente precisa sair da nossa área de conforto e não se conformar com aquilo que a gente está vendo. O que eu posso fazer no meu bairro, o que eu posso fazer na minha casa, na escola que eu frequento, com os meus vizinhos? Será que é só numa conferência livre? Será que é só numa reunião? Não, o que eu posso fazer? É a gente juntar, é se juntar para isso e continuar, e fazer, e agir. Precisa refletir. Um laço lilás é só um laço lilás. A cor lilás é só uma cor lilás. E aí, quando a gente não sabe, não se pode ser cobrado. E aí, hoje, vocês sabem, vocês conhecem. Então, vocês serão cobrados. Então, os acontecimentos, as coisas que acontecem na sua casa, com os seus vizinhos, parte de uma responsabilidade de cada um. Como eu quero viver de hoje em diante? Numa sociedade justa, igualitária, o que eu posso fazer para isso? O Departamento da Mulher está vinculado ao Departamento das Mulheres, Secretaria de Governo, aqui da Prefeitura Municipal de Hortolândia, onde nós temos as políticas públicas. Muitas pessoas falam que nunca ouviu falar do CRAM, porque o CRAM, ele chega àquelas mulheres que realmente precisam. Hoje vocês receberam um folder, né? Tem um cartãozinho. Aqui em Hortolândia nós também temos a Guardiã Maria da Penha. A Guardiã é uma guarnição, é uma equipe da guarda que ela monitora as medidas protetivas. Então, não é uma viatura que vai sair, né, procurando, não. A gente tem um termo de colaboração técnica com o GVID, que é do Ministério Público. As mulheres que têm risco iminente de morte, na avaliação de risco, elas são monitoradas pela Guardiã Maria da Penha, uma viatura que a gente já tem na cidade. Tá? Mas toda a guarda municipal está preparada para esse acolhimento e para esse atendimento. Obrigada, José. Agora, a gente vai receber aqui a presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Hortolândia, doutora Laureana. Seja bem-vinda. Boa noite a todas, todos e todes. Faço questão, inclusive me incluo. Eu quero começar dizendo para vocês que, muito embora não pareça, eu sou uma pessoa tímida, mas que tem muitas páginas escritas, graças ao ventre abençoado do qual eu nasci, que é a minha mãe Dango. Então, eu tenho, como a Josefa falou, sem falsa modéstia, bastante coisa para dividir, para compartilhar, para contribuir. Mas, às vezes, a timidez, ela me barra, ela me freia, ela me silencia. E eu quero começar dizendo isso para vocês, porque eu resolvi me desafiar e dizer para essa timidez que ela não vai me vencer. Até porque ela tem uma base, uma fundamentação. Como a Josefa falou, nós, mulheres, a sociedade construiu uma história que diz que esse lugar não era nosso. Então, a partir das nossas conquistas, a gente conseguiu ter essa ferramenta na mão. E considerando tudo aquilo, todo o nosso percurso de luta das anteriores a nós, até eu poder estar aqui hoje, então é uma desconstrução, inclusive interior. E é por isso que eu estou aqui me desafiando diante de vocês. Dito isso, eu quero saudar primeiro as minhas ancestrais, as mulheres e os homens que vieram antes de mim, com compreensão. Quero saudar as minhas mais velhas, quero pedir a bênção da minha mãe e licença para poder ocupar esse lugar.
Eu sou uma mulher, sou a doutora Laureana Causelê. Sou sacerdotisa de matriz africana, sou advogada, sou PLP, sou uma mulher negra, eu estou trajando uma calça marrom, estou de botas, combinando com a minha calça, que eu amo combinar cores. Estou vestida com uma blusa clara, bege, com um colete colorido na frente, de rosa, amarelinho, lilás, com um encharpe rosa bordado, um cachecol, né? Tanto, né? Um encharpe. Tenho o cabelo curtinho, afro, uso óculos. E estou aqui diante de vocês para tratar um pouquinho dessa questão nossa, né? Mulheres. Só que eu quero propor uma dinâmica. Normalmente, nesses momentos, nesses espaços, a gente vem e fala, vocês escutam, a gente fala, vocês escutam. Hoje a gente vai interagir mais, um pouco mais, até mesmo para a gente construir esse caminho na minha fala. Tá bom? E aí, então, eu quero começar propondo para vocês, eu não gosto de trazer slide. Tenho alguns. Mas por que eu prefiro não apresentar slide? Porque vem tudo pronto. Então, vem porcentagem de mulher na população brasileira pronto, vem a quantidade com recorte pronto, e às vezes a gente até sai com essas informações, mas a maioria das vezes não. Diferente de quando eu proponho para vocês, saquem dos celulares de vocês, se vocês puderem me ajudar nisso. Aí eu vou pedir para vocês procurarem o sentido, o significado de minoria. E se puder alguém ler para mim? Por favor. A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor de relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. A gente vai ter também, é importante ler, o conceito de maioria. Quero que vocês escutem. Você consegue? Qual que é o seu nome? Joana. Joana. Se a Joana for mais rápida que todo mundo de novo, ou então se alguém quiser ler para a gente. Vai embora, Joana, vamos lá. Maioria. A maior parte, maior número, o mais, generalidade, geral pluralidade, multiplicidade, massa, grosso comum. É diferente quando você, Joana, escuta eu conceituar maioria e minoria? É diferente para você de você pegar e ler? É diferente. Qual que é a diferença? Quando você fala para mim em relação a maioria e minoria, na minha cabeça eu consigo fazer essa separação. As coisas estão separadas. Na leitura, a impressão que dá é que os dois conversam. E além de conversar, a sua compreensão não é outra? Você não consegue entender, visualizar o que está escrito ali? Diferente de eu só falar. Porque nós temos esse sistema de aprendizado. Professores, professoras aqui da área de educação devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer. E daí eu vou pedir então agora para alguém procurar e ler para mim equidade. Por favor. Equidade. A Mara já deu pistas aqui, já mostrou para a gente. Vai, Gigi, por gentileza. Equidade significa tratar as pessoas de forma justa, levando em consideração suas necessidades e circunstâncias individuais para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, diferente de igualdade que implica em tratar todos da mesma forma. Agora, a gente pode raciocinar, nós vamos raciocinar juntos aqui, juntas. Se minoria
falando em termos de pessoas, de seres humanos, é uma quantidade menor, um grupo menor, não é? Frente ao maior, e a maioria suplanta, né, aquilo que toma um espaço maior, que ocupa, que aparece mais, tem mais visibilidade. Aí eu vou entrar aqui em números com vocês. Nós, mulheres, de acordo com a pesquisa oficial, representamos 51,5% da população brasileira. 51,5% da população brasileira. Nós somos minoria? É maioria. Nós somos a maioria na população brasileira. Em relação às nossas conquistas, porque nós sempre fomos maioria. Desde sempre. Mulher não é maioria agora. Em 2024, saiu no IBGE, continua... Não. Somos sempre, nós sempre fomos maioria na história da humanidade. E aí, eu pergunto, vamos refletir. Por que a gente ainda dependemos e precisamos desses espaços que a nossa querida Josefa toma conta com tanta competência? Me corrige se eu estiver errado, porque nós vivemos num sistema patriarcado que nos ensina que nós não devemos estar lá. E não só lá. Nós, como mães e mulheres, continuamos produzindo essa fala. Que é o que a Josefa falou. Nós, mulheres, às vezes, infelizmente, reproduzimos essa postura da nossa sociedade, mas que também nós aprendemos assim. A gente reproduz porque nós simplesmente aprendemos que o lugar do homem é à frente, o lugar da mulher é atrás, e assim por diante, não é? Então, eu penso que é importante nós sempre fazermos essa reflexão, partindo ainda de um princípio muito importante. Quando a gente fala de minoria e da mulher de 51%, tendo necessidade desses espaços, e ainda nos dias atuais, a gente vendo, né, é uma constatação, que nós ocupamos, somos a maioria, mas ocupamos a menor quantidade de espaços em posição de liderança, a gente, não é? Hoje nós somos em torno de 28% de mulheres em posições de liderança no mercado de trabalho, dentro dessas grandes empresas, 28%. E quando a gente vai para um recorte de mulher preta, porque aí eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou falar muito mais agora da mulher com esse recorte, nós somos 3%. A mulher negra, veja vocês, 51,5% de população feminina no total da população brasileira. A mulher negra representa 28,5% da população feminina. Nós somos a maioria dentro da população feminina. Ocupando esses 28% em posições de decisão, somos 3%. Eu podia pedir para vocês pesquisarem, porque é isso que eu acabei de falar. Quando você visualiza, é diferente de me ouvir falar. E aí, o que eu quero convidar vocês, que estão sentadas aqui hoje? Habituem-se a buscar esse tipo de informação. Porque quando a gente lê, a nossa postura, a nossa decisão é outra. Inclusive, quando a gente se pergunta, eu sou racista? A gente precisa, a minha companheira branca, a mulher branca, o homem branco, precisa de se fazer essa pergunta com coragem. Eu sou racista? E se eu não sou racista, o que eu estou fazendo para essa realidade mudar? E se eu sou pai, se eu sou mãe, estou fazendo o quê para mudar a realidade da minha filha, do meu sobrinho, da minha neta, do meu neto? Porque as minhas ancestrais fizeram para que eu estivesse aqui hoje. E eu hoje estou fazendo o quê para dar continuidade nesse legado?
E agora, falando de mulher, para nós estarmos sentadas aqui hoje discutindo, as suas ancestrais brancas também lutaram e lutaram muito, junto com as minhas. Então, todas as mulheres lutaram e lutaram muito. Porém, é algo muito desagradável que nem sempre a gente quer ouvir falar, tão pouco, menos ainda, né? Não quer ouvir, menos ainda falar, é sobre as dificuldades da mulher com recorte da mulher negra, da situação da mulher negra no nosso país. Eu quero saber lá de fora. Eu estou falando da nossa casa, do nosso quintal. Só de vocês estarem aqui é sinal que vocês têm uma noção, e se não têm noção, tenha certeza, ou querem ter sobre essa palavrinha equidade. O que é essa tal de equidade? Dentro da Conferência da Mulher, ela tem, na minha concepção, um peso central. Porque através da equidade, todas as outras questões são suplantadas, são trabalhadas. Porque quando a gente fala em equidade, a gente trabalha exatamente o problema, atendendo, buscando soluções exatas para solucionar problema, questão por questão. Eu, da área de direito, gosto muito da frase que vem de Aristóteles. Temos filósofos e filósofas negras. Mas essa frase, ela é dele e diz assim, olha, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. E o que significa dizer isso em direito? Para mim e eu acredito que para todos. Eu sou a Laureana, tenho 55 anos. Foi uma luta danada que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de uma história que eu vivi, de uma vivência minha. Foi uma luta danada para eu me tornar doutora Laureana. E eu pergunto para vocês, eu nasci de uma heroína, porque a minha mãe foi vítima de violência doméstica, é uma sobrevivente. É uma sobrevivente porque ela conseguiu se desvencilhar de um marido violento que quase a matou e juntamente com os filhos, que nem era para eu estar aqui. Então ela já, por aí, já deu conta. Depois, ela teve dificuldade, óbvio, para estudar, mas lutou que nem uma louca para poder estudar a minha e meus irmãos. Eu parti de um lugar para chegar até aqui hoje, doutora Laureana. Dessas dificuldades mínimas que eu estou dizendo, compartilhando com vocês. Vocês acham que eu tive as mesmas dificuldades que uma mulher branca do mesmo nível social que eu? Vocês acham que a mulher branca enfrentou as mesmas dificuldades? Mesmo ela sendo economicamente, socialmente igual a mim? E por que eu estou tratando disso com vocês? Porque a palavrinha equidade precisa de fazer parte da nossa vida. Porque quando a gente sai, levanta de manhã, fica o dia inteiro com essa bendita palavrinha na cabeça e no coração, e depois vive o nosso dia, nossa luta diária com essa palavrinha batendo na nossa cabeça. À noite eu vou embora para casa, se eu for para a faculdade, vai com ela, eu fazer com que ela seja parte do meu dia a dia, eu com certeza vou ter outra postura no meu dia a dia com outra pessoa, principalmente com uma mulher negra ou com uma menina negra. Eu vou educar o meu filho, se eu sou branca, de forma diferente. Porque não é mimimi, né, gente? Não é mimimi. E aí, eu quero compartilhar com vocês mais uma reflexão. A escravidão, ela durou 388 anos.
fazem 137 anos que existiu uma leizinha dizendo que a gente não era mais. Pessoas escravizadas, os nossos ancestrais. 137 anos. Eu tenho 56. Quando tinha minha avó? E a minha bisavó? Com quantos anos ela foi embora? A bisavó de vocês, as tataravós de vocês, foi embora com quantos anos será? Se foram, né? Quem tem a felicidade de tê-las aqui ainda, mas se elas já foram, ou se, até mesmo, né? As que estão, tem relatos? Com quantos anos elas estão? Elas passaram por o processo de ter escravizadas ou de saber, de conhecer uma ex ou... E quando eu falo isso, não é acusando. É porque nesse dia de hoje é a oportunidade que a gente tem de enfrentar a pauta igualdade e equidade na luta de gênero com a responsabilidade que nos é atribuída. E dentro dessa responsabilidade, tratar das pautas que fazem sentido e que refletem no dia a dia de todas nós, sejamos brancas ou negras. Porque o filho de vocês, o irmão de vocês, as filhas, os primos, os amigos, alguém, as pessoas que vocês conhecem vão se relacionar com mulheres e crianças pretas. É por isso que eu não vou falar só de mulher, questão de mulher, não, é com recorte. É de propósito que eu estou falando com recorte. E aí, eu até peço desculpa, porque às vezes, quando a gente começa a falar, às vezes a gente se exalta. Vocês podem observar que a maioria das mulheres pretas, quando elas estão no microfone, nós temos uma entonação muito forte. Às vezes a gente fala com muita força, com peso. Dá a impressão de que a gente está sendo, inclusive, violenta. Inclusive, vou falar para vocês, eu vou completar meu raciocínio antes, porque é isso que eu estou fazendo, né? Tentando voltar, não me perder. 137 anos da abolição, certo? É tudo muito recente. Quando eu falei para vocês, a minha bisavó, da minha tataravó, ela passou pelo período da escravidão. Foi ainda ontem, gente, essa tal de Lei Áurea. Só 137 anos, isso em história é nada. No mundo, na construção das relações humanas, 137 anos é nada. Então, não adianta, essa tal da democracia racial no nosso país não funciona. E nós, pessoas pretas, temos, inclusive, que prestar atenção e cuidado, temos cuidado, porque agora existe uma estratégia traçada, e aí eu quero que vocês também, todos vocês, todas se atentem, que existe uma estratégia montada para enfraquecimento das nossas lutas, que é o tal do colorismo. Eu entendo que a pessoa preta, a mulher negra, agora falando, compartilhando com vocês, quando ela tem um tom de pele mais clara que a minha, e no nosso país isso é vantagem, porque lá fora não. Lá fora a mulher parda, ela pode ter o narizinho até afinadinho, cabelinho mais ou menos, sabe? Lá fora ela é uma pessoa descendente de pessoa preta, negra, lá ela é tratada pelo racista da mesma forma. Aqui no nosso país ela tem algumas vantagens, porque ela tem uma pele mais clara que a minha. Numa disputa de emprego, ela, por ter a pele mais clara, muito provavelmente, independente se tivermos a mesma capacitação ou não, pela pele mais clara, ela vai ocupar a vaga. E isso também são dados, é verdade. Né? Então, é uma outra estratégia, a coisa do colorismo. Fazer com que a gente se divida entre nós, pensando em que é bom, mas até que ponto é bom eu me declarar só parda, ao invés de simplesmente mulher preta, ou mulher negra, ou homem negro. A gente também tem que refletir sobre isso.
E aí, nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês uma vivência que eu tive para vocês entenderem essa questão do porquê que o dia de hoje é importante quando forem construídas propostas, fazer a avaliação do que é política pública, quem tem as competências para executar as políticas públicas, porque propostas são revertidas, as propostas, a discussão que vai acontecer aqui, ela é revertida em proposta de políticas públicas a serem executadas pelos gestores do nosso país, certo? Então, quando nós formos construir as nossas propostas, a gente precisa de levar tudo isso em consideração. Tudo isso em consideração. E aí, antes de fazer direito, eu prestei para psicologia. E quando eu quando cheguei na sala de aula, só tinha a mim de pessoa escurinha. Gente, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, eu sou filha de mãe dango. E daí que só tem eu de pessoa negra dentro dessa sala de aula? Sentei e foi 1 mês, 2 meses de resistência. Porque todos os dias eu passava por um bullying, vou falar assim. Todos os dias. Até que quando foi no 6º mês, e aí elas entenderam que eu não ia desistir simplesmente, algumas colegas de sala e 2 professoras. Nós estávamos fazendo a análise do livro da Marilena Chauí. Acho que alguns aqui sabem, né? Da Marilena Chauí. Eu até esqueci, como que era o nome mesmo? Eu vou me lembrar. O Mundo de Sofia, da Marilena Chauí. E entramos lá numa discussão, elas entraram, né? E aí a professora parou a aula, eu fiz uma intervenção, a professora se sentiu incomodada com a minha intervenção, ou seja, além de mulher preta sentada aqui na minha sala de aula, imagina, quem ela pensa que ela é? Ela virou para mim na sala de aula e falou assim, escuta, por que você está fazendo psicologia? Eu olhei assim, falei, não entendi. Por que você está fazendo psicologia? O que você pretende com essa formação? Eu falei, dentro do pouco que eu estou aprendendo aqui, ajudar pessoas. Mas você não acha que você está no curso errado? Eu falei, por quê, professora? Você acha que você vai ter paciente? Eu falei, não sei, por quê? Você já se olhou? Ela me perguntou isso na sala de aula. Aquele silêncio sepulcral, né? Aí eu falei, mas como assim já me olhei? Não, você não tem perfil para ser psicóloga. Você vai ter muita dificuldade para ter paciente. Você não vai conseguir. Eu, se eu fosse você, eu desisti. E aí foi o gancho que as demais que queriam mesmo me pôr para fora de aula, foi um dia assim que muito triste para mim. Sabem o que eu fiz, mesmo sendo quem eu era? Na hora do intervalo eu fui embora e não voltei nunca mais. Não voltei, não consegui. Adoeci, entrei em depressão. Deu um trabalho danado para minha mãe. Para minha família, na verdade. E aí, passada essa fase, eu consegui me recuperar e voltei para a mesma faculdade para cursar Direito. E quando eu cheguei naquele dia, no primeiro dia de aula, eu parei com uma filha enorme atrás de mim na catraca, e aí eu falei o seguinte, daqui eu só saio com o meu diploma na mão. Não saio por nada nem por ninguém. Eu sei quem eu sou e sei quem eu vim fazer aqui. É por isso que eu estou aqui dialogando com vocês. Para que quando vocês pensarem em propostas de políticas públicas, tenham esse relato também. Que é só um
que representa as dores de milhares de mulheres e que vivem isso no dia a dia, dentro do trabalho. A tal do racismo estrutural, dentro dos nossos espaços de trabalho, a falta de oportunidade. O que a gente pode aqui construir para combater isso? Para que as nossas mulheres, as nossas meninas consiga ter mais oportunidades na área da educação, mais oportunidades, não sofrer violência obstétrica, que eu acho que a Madalena também podia, se possível, depois falar um pouquinho dessa coisa da violência obstétrica da mulher negra que sofre, e contribuir com a gente nesse sentido. E falar para vocês que existe uma campanha na internet, eu não tenho aqui, mas eu acredito que a nossa coordenadora, Mara, tenha essa informação, se ela puder passar depois, que é a campanha Sônia Livre, gente. Verdade. Sônia Livre. Procurem informação sobre este caso. É um caso de uma mulher negra lá para o lado do sul, que tá em cárcere ainda, né, pelo seu algoz. A questão da escravidão, né, que ela viveu a vida inteira em situação análoga à escravidão. Então, procurem informação sobre isso também. Achem a campanha, assinem abaixo-assinado, nos ajude também nessa luta para libertar a Sônia. Tem uma página no Instagram, @SôniaLivre. @SôniaLivre, tá bom? Eu agradeço a Mara a oportunidade, agradeço as minhas irmãs PLPs, agradeço a minha mãe e parabéns para todas nós e todos nós que estamos aqui. Obrigada, doutora. Agora, com todo carinho também, a presidente do Conselho, Madalena Santos. Uma salva de palmas, gente. Oi, gente, boa noite para todos, todas e todes. Obrigada, Mara, obrigada, meninas, pelo convite. Eu quero começar cumprimentando a mesa, porque a doutora Lauriane falou muito de racismo, não é mesmo? E a gente tem uma mesa 100% negra, e isso me deixa muito orgulhosa, porque a gente sabe que esses espaços nos são negados. Não tenho um discurso muito pronto aqui para vocês, uma vez que eu nem sabia que eu ia falar, mas eu estou muito grata, porque eu agradeço todas as oportunidades que nos são concedidas, principalmente para nós, mulheres do Conselho Municipal do Direito da Mulher da cidade de Hortolândia. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com um sapato azul, uma calça jeans, uma blusa preta e uma jaqueta de couro também, um azul meio estranho, mas é um azul. E é isso. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com as meninas, e em especial de ver que aqui tem bastante gente, isso nos deixa muito feliz, principalmente de perceber que entre o público existem homens. E isso é muito bom, e eu estou muito feliz de ver você, Caio. Que bom que você está aqui também, que é um menino de luta. Para além disso, meninas, eu quero fazer uma apresentação rápida sobre a minha pessoa. Eu sou Madalena Santos, sou uma mulher negra, quilombola, com muito orgulho, vim da Chapada Diamantina, Bahia. E acho importante falar que eu sou quilombola, porque muitos de nós também é negado a fala, inclusive a existência. Até hoje eu falo que o povo quilombola, o meu povo, a minha gente, é gente que luta pela própria vida e que nunca aceitou nenhum tipo de não e nenhum tipo de escravidão. Por isso mesmo que nos tornamos quilombolas, saindo, fugindo e procurando ser livre desde sempre, e assim permaneceremos. Sou biomédica de formação, talvez por isso a doutora falou para eu falar um pouquinho sobre a violência obstétrica, mas não vou me aprofundar porque na minha área de especialização eu sou especialista em oncologia clínica.
Sou dosimetrista, você falou das profissões. Eu sou a única dosimetrista da cidade de Hortolândia e a segunda da cidade de Campinas. Somos pouquíssimas no Brasil e a gente precisa desenvolver um trabalho muito sério e forte, principalmente com as mulheres. A gente precisa fortalecer as mulheres para que nós possamos ser mais nesse mercado tão desconhecido de trabalho. Estou hoje como presidente do Conselho Municipal e estou muito feliz de ter aqui na plateia também 3 grandes representantes do Conselho. A Gigi Pavese. A Gigi todo mundo conhece, né? Mas, por favor, Gigi. A Luciana. Lu, fica de pé para as pessoas conhecerem, representante da nossa cidade. E a minha querida amiga Vivian Tito também, por favor. Vivian. E acho muito importante vocês conhecerem essas mulheres, porque ela ao meu lado, junto com a Josefa e as meninas do CRAN, que aqui se fazem presente, me ajudam a construir políticas públicas para as mulheres na nossa cidade, que é tão cara para a gente e tão necessária. E elas são nossas representantes. Então, obrigada, meninas. E pensando rapidamente o que eu ia falar aqui hoje para vocês, não dá para a gente falar da Conferência Livre e focar nesses eixos que são principais e primordiais e tem que ser focado, sem falar da violência política que a gente vive, que é a violência política de gênero, sem falar da violência que nós mulheres sofremos diariamente. É muito importante tocar em todos esses pontos, porque eles acabam nos unindo na igualdade e na equidade também. Carol Jango chegou? Bem-vinda, Carol. Boa noite. Carol, maravilhosa, nossa diretora aqui do Instituto Federal. Por gentileza, acompanhe aqui a mesa. Bom, meninas, eu peguei um dado, acho que vocês viram, né? Que eu entrei aqui rapidinho na internet, porque eu acho que tem dados que é importante a gente falar. Não basta eu dizer que 4 mulheres são assassinadas diariamente, sem a gente falar um número. E não estou trazendo de 2025, para vocês verem como a coisa está séria e urgente. Em 2024, registrou 1.459 casos de feminicídio, o que equivale a exatamente 4 mulheres assassinadas por dia, em razão do seu gênero. A maioria das vítimas foram mortas pelos seus companheiros, ou seja, estão ao nosso lado. 80% deles foram os companheiros e 64% dessas mulheres que sofreram essas violências estavam dentro das suas casas, ou seja, a casa não é um lugar seguro. Além disso, foram registrados 71.892 casos de estupro de mulheres, o que representa uma média de 196 estupros por dia. É muita coisa, não é? E a gente só está se limitando ao nosso país, ao nosso Brasil. Quando a gente para avaliar esses números maiores, a gente se choca. E não dá mais para permitir que nós, mulheres, continuamos perpetuando isso, porque nós estamos morrendo. Aí, toda vez que acontece um feminicídio, a gente vê que tem uma comoção social, meio seletiva também, e quem acompanha isso consegue perceber. Quando eu falo que é meio seletiva, é porque, embora comove todo mundo, mas se o caso é com uma artista famosa, toma uma proporção. Se é com uma pessoa de um bairro de periferia, a proporção é outra. Se é de classe média, é outra. Ou seja, tem seletividade sim. A Constituição de 88, no artigo 144, diz o quê? Que a segurança é um dever do Estado. Aí vem de encontro um pouquinho com o que a Josefa falou. Não é isso, doutora? É um dever do Estado, mas lá também está dizendo que é um dever de todos nós. Quando nós ouvimos a mulher chorar, gritar, pedir por socorro, e somos vizinhas e omitimos a isso, a gente tem culpa também. Mesmo nós sendo mulheres, porque a gente não denunciou. Por conta daquela frase que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente acaba permitindo que uma das nossas irmãs sofra algum tipo de violência. Assim também, quando a gente sabe que do nosso lado mora um bandido que violenta, que rouba nossas mulheres e que faz maldades, a gente não denuncia, porque a gente tem medo, não é isso? Se eu falar tal coisa, pode sobrar para mim, mas nem denúncia anônima a gente faz.
Então, quando a gente fala que nós precisamos mudar toda a estrutura, a gente precisa olhar para dentro mesmo. Precisamos olhar para nós. Porque a gente, Gigi, só vai conseguir garantir a vida dos nossos semelhantes quando a gente começar a fazer também a nossa tarefa. Porque a gente já entendeu que esperar só para a segurança pública não vai dar certo. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que é para fazer justiça com as próprias mãos. Estou dizendo para denunciar. E a gente tem que começar a fazer isso, porque hoje nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, a gente tem a Delegacia da Mulher, e muitas vezes, quando uma mulher procura outras mulheres, elas falam, eu não vou me meter, só vou ficar ouvindo, e a gente vai permitindo. Então é necessário facilitar o acesso e encorajar essas mulheres para terem acesso a esses locais onde vai poder fazer esse atendimento mais seguro. E isso vai partir por cada uma de nós e por cada um de nós. E a nossa luta não é só nossa, é dos homens também. Porque é muito interessante a gente falar da violência o tempo todo, mas quem é que está causando essa violência? Somos nós, mulheres? Não é? Então a gente precisa convidar os nossos homens, porque, gente, se uma mulher fala para outra, fulano sofreu violência, ok. Mas quando um homem vê a mulher sofrendo violência e fala, cara, o que é isso? Por que você está falando com a sua mulher desse jeito? Eles começam a perceber diferente. Ela falou, por que você está defendendo minha mulher? Não, por que você está falando? Porque, gente, a gente sabe que existem os 5 tipos de violência. Todo mundo fala isso, todo tempo, em toda palestra. A gente fica sempre falando da violência sexual, patrimonial, enfim, da psicológica. E a gente já conhece os tipos de violência. Então, se a gente percebe, por que a gente não fala? A gente não fala, a gente simplesmente deixa as coisas acontecerem. No último dia 17, teve a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, aqui na cidade de Hortolândia, onde a gente fez algumas divisões de grupos e acabamos tirando algumas... propostas. A gente tirou algumas propostas para ser levada para a estadual, para depois ir para Brasília. E nessas propostas, acoplaram muita coisa que a gente está precisando. Muita política pública. E no final, a doutora Ieda falou que muitas das propostas que a gente fez já ia dar para ser realizada na cidade de Hortolândia. Quem estava lá com a Mamãe Dango, viu. E isso para a gente é um ganho gigante. Quando eu falo que é um ganho gigante, porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente para analisar casos, a gente percebe que a nossa população também não está sabendo diferenciar o que é uma violência doméstica, de um feminicídio, de uma violência por segurança pública. Por falta de segurança pública. E a gente sabe que todos esses tipos e que atinge a gente frontalmente quanto mulher são muito sérias. E a gente precisa estar organizada para isso. E isso começa na base, gente, é em casa, é no lado, é nas escolas. A gente precisa se organizar quanto sociedade, porque a gente já entendeu que não dá para esperar só do Estado. E quanto sociedade, a gente tem como se organizar, a gente tem como nos pautar, nos ajudar. E às vezes vocês falam, mas como que eu posso fazer isso? Nós, na cidade de Hortolândia, temos quantos vereadores? Não é 19? Quantas vezes a gente, quanto cidadão comum, e eu, representante da sociedade civil, procurou um deles para sugerir pautas, para discutir a nossa realidade, porque a gente sabe que a realidade do Amanda é diferente da realidade do Rosolém, que é diferente da realidade do Oeste Húngaro, de cada ponto dessa cidade. Se a gente, do Boa, do Nova, do Estrela, a gente precisa se organizar quanto sociedade, porque a gente entende que a violência que acontece com as nossas mulheres, elas podem ser muito semelhantes, mas elas também podem ser muito desiguais. E aí, doutora, quando você falou da mulher negra, eu falo que não é fazendo diferença do gênero dentro do próprio gênero, mas há uma diferença. E muita, porque quando a gente pega os índices e as estatísticas, a gente percebe que as mulheres que mais morrem são as que são chamadas minorias, mas que, na verdade, somos a maioria. Somos a maioria em tudo.
menos na representatividade. Mas nós somos a maioria nos espaços, a maioria que frequenta o Sistema Único de Saúde, somos a maioria que estamos na luta diária, criando nossos filhos, cuidando dos filhos dos outros, só que a gente não tem a representatividade, a gente não tem uma representatividade de uma mesa como essa. Porque esses espaços são negados e muitas vezes ainda tentam nos calar, fingindo que não sabe da nossa existência e muito menos o que a gente faz. Aí quando falam, nossa, mas a mulher ela fala tipo brava, não, é a nossa necessidade de falar, porque a gente é calada todos os dias. E nós, quanto mulheres, também. Porque quando você está na mesa, você coloca a sua sugestão e um homem te cala falando, não, não é bem assim. Ah, não é XYZ? Gente, ele falou a mesma coisa que você. Só quis mudar o jeito que você falou para que ele pudesse ter a ascensão na fala. Que ele pudesse de verdade aparecer um pouco mais na fala. E com isso, a gente acaba se desintegrando, vai deixando nós tímidas, a gente não vai falando que a gente tem vontade. E a gente precisa falar sempre, falar muito e construir bastante e dar a mão, sim, para ajudar. E sabe o que é mais interessante? Que quando a mulher fala muito, ela quer se aparecer, ela quer a visibilidade só para ela não quer fazer as irmãs aparecer. A gente escuta muito isso. Ah, não vamos chamar fulana, porque se fulana for, ela vai falar mais, ela vai falar não sei o quê, vai aparecer mais. Principalmente quando essas atividades são organizadas por homens. Aí fica difícil, né? E a gente tem essa necessidade de fala e de falar sobre a nossa existência. E agora, para fechar, eu vou falar rapidamente sobre a violência obstétrica. Quando a doutora falou sobre isso, e tem muita gente que fala, ué, mas o que é isso? Que violência obstétrica que tanto fala? Eu ia ler para vocês, mas nem vou. Pronto. Gente, as mulheres que estão grávidas, todas elas, vocês sabem que podem estar optando por um anestésico ou não, parto normal ou cesariana. E, normalmente, elas optam por anestésico justamente para não sentir muitas dores. E hoje a gente sabe que isso que eu estou dizendo, quem estiver duvidando, entra lá na OMS e pesquisa, que está lá. São negadas a anestesia para as mulheres negras, porque culturalmente dizem que nós somos fortes. A dor da mulher negra é diferente da dor da mulher branca. Então, se a mulher negra estiver precisando de anestésico, vão falar para ela. Claro que isso não é uma regra, mas funciona muito em muitos hospitais, inclusive públicos. Vão dizer para ela, não, não tem, vamos lá, você é forte, você consegue. Passou isso? Gente, tem alguém melhor para falar de violência obstétrica do que quem passou por isso? Há 1 ano e meio atrás. Qual é o seu nome? Camila, você quer vir aqui? Eu acho que o seu relato cai tudo que eu falar. Porque quem passou por isso sabe como é. É exato. Boa noite. Eu sou Camila, tenho 44 anos, sou uma mulher preta. Tenho 1,75 m, estou com uma jaqueta preta, uma calça vinho, um tênis preto e um cabelo black. Então, eu quero relatar um pouco da minha dor, do meu sofrimento, que ainda até hoje sinto na pele as dores. Eu engravidei do Gael há 1 ano e meio. E assim, foi uma gravidez muito difícil, muito por conta da idade. Enfim, já começou no postinho. Começou já desde o começo. Mas você já tem idade, você já sabe como funciona. Gente, eu não estou bem. Não, mas você aguenta, você já é mãe. Eu não estou bem. Falava para a doutora, Enfim, eu só passava com enfermeira. Eu não tinha uma médica. Não tinha médica. Eu só passava com enfermeira. Resumindo, era um mês com enfermeira, um mês com a médica. Nisso, eu já estava no 6º mês de gestação e eu fui atrás e falei, gente, eu não estou bem, tem alguma coisa errada comigo, eu não estou legal. Aí que eu consegui passar para o César, mas foi uma luta. Chegando lá, a doutora já falou, como assim? Já era para você ter sido encaminhada
desde o começo da sua gestação, desde quando souberam que você estava grávida. O postinho já deveria ter encaminhado você para cá, porque a sua gravidez é de extremo risco, é muito risco, tanto para você quanto para o bebê. Enfim, a barriga foi crescendo, meu neném foi muito grande. Resumindo a história, pressão alta, passei por diversos problemas. A gente, assim, que é negro, eu não sei, a mãe Dango deve saber, a gente tem muita varizes. Eu tive varizes internas na pelve, umas varizes que ficaram gigantescas. Eu não aguentava andar, eu não aguentava sentar. Assim, foi a pior gravidez. Eu tenho 3 filhos, foi a pior gravidez da minha vida. Pior, foi horrível. Desempregada, enfim. Foi assim, negligência total. De todos. Cada porta que eu batia se fechava para mim. Eu não tive, todo mundo virou as costas para mim. Parece que foi assim, era uma doença, eu não estava grávida. Parecia que aquilo ali era contagioso para alguém, sabe? E eu buscava ajuda. Nossa, você não foi? Eu fui, eu busquei, eu falei. Eu só faltava gritar. Eu chegava assim, ó. Eu pedia pelo amor de Deus. Eu já cheguei a pedir pelo amor de Deus naquele pronto-socorro. Pedi pelo amor de Deus. Porque eu não achava normal sentir dor. Simplesmente eu lá me tocava. Até que chegou uma vez, eu falei com a doutora, eu não quero que me toque. Eu não preciso de toque. Tanto porque eu sei que não está na hora do meu neném nascer. Eu não preciso de toque. Não preciso que fica me tocando. Isso dói, machuca. Sabe? Tá me ferindo. Isso não é legal para mim. Enfim. Quando eu estava próximo do Gael nascer, eu já estava com medo. Eu já sentia que tinha alguma coisa errada. Que eu ia passar por alguma coisa que a gente sente. Fui várias vezes, não, porque não é a hora, não é a hora. Resumindo, chegou ali na hora. Simplesmente me colocaram um comprimido. Eu não queria aquele comprimido, porque eu sabia que aquilo ali era para minha dor. Eu falei assim, eu não aguento mais sentir dor. Eu já passei a gravidez inteira sentindo dor. Eu preciso sentir mais dor ainda. Então, assim, resumindo a história, o Gael ele veio à base de muito sofrimento. Aquele comprimido me deixou a noite inteira com dor. Eu tive que ficar ali naquele corredor, andando sozinha ali, enfim, com muita dor. Minha filha toda desesperada. Eu não tive ninguém. Ai, você... Não tive ninguém. Eu acabei chamando uma pessoa, me arrependi muito. Porque aquela pessoa que estava ali para me proteger, eu prefiro não falar dessa parte da minha vida. Ela não me protegeu, isso é muito importante. Quando a gente engravida, você tem que ter alguém ali do seu lado para poder ser a sua voz, porque ali você fica totalmente limitado. Foi o que aconteceu comigo. Chegou no dia 21, dia 22, eu fui internada dia 23 de março. Quando foi dia 21, dia 22, eu passei aquela noite inteira e de manhã chegou um doutor, não vou falar o nome porque é antiético. Essa pessoa chegou todo se gabando lá no centro. Aí, como é que tá? Como é que tá hoje aqui? Ah, doutor, tem 4 mãezinhas que passaram a noite inteira. Pode dar aqui pra mim que eu já ponho todas essas crianças pra fora. Ali, sabe, eu senti assim, um gelo na espinha, sabe? Até a hora, quando eu me lembro agora, assim, me dá um negócio muito horrível de falar. Sabe? Ainda me dói. Aquilo, sabe, eu segurei nessa pessoa e falei, não me deixa ele me tocar. Não vai acontecer nada. Mas eu preciso fazer o toque. Eu quero ver quantos dedos tá. Eu falei assim, doutora, ainda eu não tô sentindo, não tá na hora. Você não sabe de nada. Você tá aqui para pôr para fora. Ele só falou isso. Eu falei, meu Deus, isso aí agora. Ali ele já veio, só abriu a minha perna e tocou. No que ele tocou, ele puxou o Gael. No que ele puxou o Gael, eu gritei. Aí vinha outra, e a enfermeira, não grita não. Eu falei assim, eu tenho que gritar, tá doendo. Nisso eu levantei, no que eu levantei eu senti o Gael saindo. Ele só me jogou assim e falou, vai, que isso daqui já foi. E foi indo nas outras mães tentando, ele só colocava e puxava. Nisso a minha bolsa não tinha estourado. O Gael ainda, sabe, ele tomou tudo aquele líquido. Tô resumindo, gente. Resumindo a história, eu fui pra mesa, tive que fazer mais forças. Eu me rasguei inteirinha, foi rasgo em 3 partes. 3 partes muito doloridas, anos, enfim, tudo. Eu fiquei totalmente rasgada. Fiquei desacordada, meu filho nasceu. Aí fiquei no pré-operatório e vi, assim, com muita dificuldade, fiquei olhando para o Gael porque eu não me mexia. E eu sentia que tinha alguma coisa estranha aqui comigo, por baixo. Não era normal. Eu já tive a radastra, minha filha tem 20 anos. Não era normal o que estava acontecendo comigo, não era normal. Eu não me mexia daqui para baixo. Eu chamava as enfermeiras, elas falavam, não,
Isso daí é do caso, porque aconteceu. E eu via elas cochichando, sempre cochichando. Falando, nossa, isso daí, ó. Nossa, mas aquela é forte, ela não consegue. Eu fiquei pensando que é surdo. Eu estava ali, mas eu não estava surdo. Eu estava muito bem acordada e estava escutando tudo que eles estavam falando. Que eu era grandona, preta, forte. Eu escutei falando. Enfim, ali eu fiquei, meu filho começou a gorfar um negocinho preto. Aí correram com ele, era por conta dele ter tomado tudo aquela, sabe, da bolsa, enfim. Me deram alta, eu vivi a pior parte. Me deram alta, eu não me mexia daqui para baixo. Isso era muito grave. Mas me deram alta com as pernas desse tamanho e eu fui embora assim. Eu moro em apartamento. Para mim subir aquele escada, tudo. Com meu bebê, enfim, só foi. Nem eu sei, eu falo que eu não sei. Gente, eu não sei. Acho que a gente que é mãe, a gente tira força para os nossos filhos. Que eu não sei de onde que vem essa força, mas a gente tira. Eu cheguei no domingo, dia 24. Dia 24. Passei a noite inteira ali sentada, porque eu não conseguia deitar na minha cama, eu não conseguia esticar minha perna, eu não sentia daqui. Nisso, passei a noite inteira acordada. Na manhã seguinte, a minha filha foi trabalhar e uma amiga minha falou que sentiu de me ver. Ela falou, nossa, eu tô sentindo um negócio tão estranho no coração. Eu senti de vir te ver. Ela salvou minha vida. Porque a hora que ela chegou em casa, eu tava com o Gael assim, e minha perna estava muito inchada e daqui para cá eu não me mexia. Ela conseguiu me levar para tomar um banho. Ela falou, Carla, você tá muito suja, eu preciso te dar um banho, eu vou lavar seu cabelo e vou te chamar de novo para você... Enfim, eu voltei de novo a ser internada. Eu internei de novo. Fiquei 2 dias na UTI. Quase perdi a vida. Mas foi isso. Estou aqui estou ainda em recuperação, ainda não melhorei. Mas eu sofri tudo isso e foi muito difícil. E o que eu quero deixar é que a gente olhe mais para as amiguinhas do lado, sabe? Perceba. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. É isso. Muito obrigada. Gente, o relato da nossa companheira, infelizmente, é uma realidade muito comum no Brasil. E só para fechar, eu queria falar para vocês, já juntando o tema da igualdade e da equidade, que não basta tratar todo mundo igual, quando tantas ainda vivem desigualdade. Precisamos de justiça, não só de regras. Muito obrigada.